O Junkers 38 chamou muita atenção quando fez seu primeiro voo em 1929. Ele foi um dos maiores exemplos de conceito de asa mista na aviação do período entre guerras, sendo um dos poucos projetos desse tipo que realmente teve sucesso. Naquela época, alguns engenheiros acreditavam que o futuro da aviação estaria em aeronaves com asas integradas ou até mesmo em aviões totalmente sem fuselagem, onde os passageiros seriam acomodados dentro das asas. Para Hugo Juncker, essa ideia não era nova. 20 anos antes, ele já havia patenteado um projeto de asa espessa e oca, que poderia ser usada para transportar passageiros em grandes aeronaves comerciais. Em 1909, a maioria das aeronaves seguia um design padrão, que poderia ser descrito como uma caixa voadora. Os aviões da época eram em sua grande maioria biplanos com asas finas, sustentadas por uma grande quantidade de fios e escoras. Embora esse modelo fosse funcional, ele não era nada aerodinâmico. Hugo Juncker não concordava com essas abordagens e queria inovar, criando um avião grande com asas metálicas e estrutura cantilever, sem necessidade de suportes externos. Esse design, além de ser mais aerodinâmico, oferecia um equilíbrio ideal entre sustentação, arrasto e praticidade. A Primeira Guerra Mundial ajudou Juncker a transformar essa ideia em realidade, permitindo a construção de aeronaves com estruturas internas e asas totalmente metálicas, eliminando os fios e escoras que atrapalhavam o desempenho. No entanto, ele ainda precisava seguir as restrições impostas pelas especificações militares da época. Após a guerra, Hugo Juncker finalmente tinha a experiência e as instalações necessárias para realizar seu sonho de construir uma grande aeronave comercial. No entanto, ele enfrentou um novo obstáculo: as restrições do Tratado de Versalhes. Em 1920, ele começou a desenvolver o Junker JG-1, um avião de transporte totalmente metálico com 4 motores. A construção do protótipo começou em 1921 e as asas externas e a parte traseira da fuselagem foram concluídas. Porém, quando o Conselho de Supervisão aliado inspecionou a fábrica, determinou que o projeto fosse interrompido e as aeronaves desmontadas. Mesmo assim, Juncker não desistiu. Durante toda a década de 1920, ele continuou a desenvolver novos projetos. Somente no final da década, ele conseguiu dar um passo significativo, trabalhando ao lado do engenheiro Ashton Ziedel no desenvolvimento do Junker G38. Em 1927, ele também iniciou o projeto do G40, um hidroavião projetado para realizar voos transatlânticos. Hugo Juncker também desenvolveu uma versão terrestre do avião chamado G38. Embora a marinha alemã estivesse mais interessada no hidroavião, Juncker acreditava que o G38 era mais versátil e conseguiu garantir financiamento do Ministério da Aviação para sua construção. Desde a concepção até a conclusão, o desenvolvimento do protótipo levou pouco mais de 2 anos. Em novembro de 1929, a primeira unidade, identificada como D2000, saiu da fábrica de Juncker em Dessau para realizar o seu primeiro voo inaugural. No dia 6 de novembro de 1929, o G38 decolou pela primeira vez, tornando-se o maior avião terrestre do mundo naquela época. Seu aspecto mais impressionante era sua asa em balanço, que tinha uma envergadura de 44 metros, um pouco maior que a do Boeing B-29. O Junker G38 foi construído com uma estrutura composta por armações tubulares e suportes que eram parafusados diretamente à fuselagem. Para facilitar a produção, manutenção e transporte, o avião foi dividido em 5 partes: uma seção central, 2 intermediárias e 2 externas. Toda essa estrutura era coberta com as clássicas chapas onduladas de duralumínio transicionado, uma característica comum das aeronaves totalmente metálicas fabricadas na Alemanha naquela época. Esse material não apenas fornecia proteção e resistência, mas também ajudava a absorver a torção exercida sobre as asas. Além de larga, a asa do G38 era extremamente espessa. No ponto onde se conectava a fuselagem, sua altura chegava a 1,9 metros. Isso porque ela não servia apenas para gerar sustentação, mas também fazia parte da estrutura interna da aeronave, funcionando
como um compartimento utilizável, assim como no Kalin K7, as partes dianteiras da asa do G-38 foram projetadas para acomodar passageiros e equipamento. Na parte frontal, logo ao lado da fuselagem, havia duas cabines de passageiros acessadas por uma passagem interna. Essas cabines ofereciam uma vista impressionante por meio de várias janelas curvas, algo que sem dúvidas poderia assustar passageiros com medo de altura ou vertigens. Para as extremidades, nas seções intermediárias das asas, ficavam os motores. Cada uma dessas seções abrigava um motor na parte frontal. O G-38 era equipado com 4 motores, sendo 2 Junker L55V12 colocados na parte interna e 2 Junker L8 de 6 cilindros em linha montados na parte externa. Juntos, esses motores produziam 1,971 HP. Os motores maiores acionavam hélices de 4 pás, enquanto os menores movimentavam hélices de 2 pás. Isso permitia ao G-38 atingir uma velocidade máxima de 225 km por hora, uma velocidade de cruzeiro de 180 km por hora. Além de suportar os motores, essa enorme asa também abrigava um espaço interno semelhante ao de uma casa de máquinas em navios, onde os mecânicos podiam acessar os motores durante o voo. O acesso aos motores era feito por um corredor de manutenção, que ficava logo atrás das cabines de passageiros nas asas. Esse corredor permitia que reparos nos motores fossem realizados durante o voo, um recurso raro tanto naquela época quanto nos dias de hoje. O corredor se estendia até perto das pontas das asas, possibilitando inspeções detalhadas. No entanto, os engenheiros precisavam estar bem dispostos a se espremer em um espaço apertado para acessar as áreas atrás das cabines de passageiro e da sala de máquina. Localizada na borda dianteira da asa, ficavam os principais compartimentos de combustível, isolados por uma parede de fogo dupla e uma grande quantidade de metal para garantir a segurança. O compartimento de combustível do G-38 era composto em 2 fileiras de tanques, separadas por um corredor que permitia inspeções durante o voo, mas para dentro de outra parede de fogo dupla ficavam os compartimentos de carga, onde eram armazenadas as bagagens e os pertences dos passageiros e da tripulação. Esse espaço era acessado pela fuselagem. Além disso, havia outro porão de carga localizado na parte inferior da fuselagem, como nas aeronaves comerciais tradicionais. No entanto, graças às asas espessas, esse porão pôde ser reduzido, liberando mais espaço para a cabine de passageiros. Assim como as asas, a fuselagem era construída com uma estrutura de suporte tubulares e vigas, coberta com chapas metálicas. O piloto e o copiloto ficavam em uma posição elevada dentro de uma cabine confortável, localizada logo acima do nariz da aeronave. Abaixo da cabine de comando havia uma sala de navegação que também acomodava 2 assentos extras para passageiros aventureiros, posicionados bem na frente do nariz. Atrás do cockpit ficava a estação do mecânico-chefe, responsável pelo controle dos motores e dos sistemas de combustível. Mais atrás havia a cabine da tripulação e a área dos comissários de bordo, onde as refeições e bebidas eram preparadas. Ao lado dessa área ficava um pequeno banheiro. Ainda mais atrás encontravam-se 2 cabines espaçosas para passageiros e cabine para fumantes. A acomodação dos passageiros era considerada luxuosa, projetada para competir com o conforto oferecido pelos Zeppelins, que na época eram o orgulho da aviação comercial alemã. Claro, o G-38 apresentava superfícies de controle ao longo de toda a borda traseira das asas. Elas eram divididas em 2 seções. A parte interna funcionava como flaps, ajudando na decolagem e no pouso. A parte externa atuava como ailerões, responsáveis pelas curvas da aeronave. A cauda tinha um design biplano. Essa configuração foi escolhida para reduzir o arrasto, pois um leme único e grande teria gerado uma força excessiva, tornando difícil o controle manual. Todas as superfícies de controles eram dinamicamente balanceadas, reduzindo vibrações e tornando o G-38 surpreendentemente fácil de pilotar. Os testes de voo elogiaram sua manobrabilidade, afirmando que os comandos eram tão suaves quanto os de aeronaves muito menores, como o Junker F-13 e o G-31, um efeito impressionante para um avião tão grande. Falando sobre o tamanho, o G-38, com seu design
totalmente metálico, asas grossas e 4 motores, pesava bastante quando foi concluído, menos para os padrões da época. Ele tinha um peso vazio de 13 toneladas e um peso máximo de decolagem de 21 toneladas. Esse peso era sustentado por um trem de pouso principal com 4 rodas grandes dispostas em pares tandem para proporcionar mais conforto e assistência em terra. Essas rodas giravam no plano horizontal e eram mantidas no lugar por molas. O trem de pouso tinha um arranjo fixo com os amortecedores incorporados à estrutura vertical. Originalmente, o trem de pouso era coberto por uma carenagem aerodinâmica, mas ela foi retirada em algum momento para reduzir peso e depois recolocada, talvez por questão de estilo. Esse processo de troca aconteceu algumas vezes durante a década de 1930, o que torna difícil datar com precisão as fotos desta época. Após o voo inaugural, o G-38 foi comprado pelo Ministério da Aeronáutica com a intenção de operar com a Lufthansa. O avião passou por uma série de testes e demonstrações, atraindo muita atenção. Em 30 de novembro de 1930, os pilotos de teste Merman e Snyder estabeleceram vários recordes mundiais de velocidade e altitude enquanto transportavam uma carga de 5 toneladas. Os testes de voo foram concluídos com uma viagem pela Europa, o que aumentou muito o entusiasmo por essas aeronaves da Junker. Após isso, o G-38 foi oficialmente entregue à Lufthansa. A partir daí, começou a operar uma rota comercial entre Londres e Berlim quase imediatamente. No entanto, foi decidida uma modificação do G-38. O sucesso da turnê de imprensa gerou tanta demanda que a capacidade de apenas 13 passageiros foi considerada muito pequena. Os motores foram atualizados para 4 motores L88V12, aumentando a potência de 1.971 cavalos para 3.154 cavalos e todos passaram a acionar hélices de 4 pás. A fuselagem também foi alterada para expandir a cabine de passageiros, o que permitiu aumentar a capacidade para até 30 passageiros, além da carga. Essa reforma foi concluída no verão de 1932 e a aeronave voltou a voar. A Lufthansa também encomendou a construção de o segundo G-38, que recebeu a identificação de D2500. Este novo avião foi projetado com base nas lições aprendidas com o primeiro protótipo. Ele tinha uma fuselagem de 2 andares completos e as cabines nas asas foram ampliadas, permitindo a capacidade total de 34 passageiros. Além disso, essa nova aeronave oferecia uma vantagem a mais. A maioria dos passageiros da fuselagem central agora podia ter uma vista ao exterior, algo que faltava no primeiro modelo. A segunda aeronave entrou em serviço mais ou menos na mesma época em que o primeiro G-38 terminou sua reforma, e ambas passaram a operar no serviço comercial. Logo, os G-38 ganharam uma forte reputação por luxo e conforto. Passageiros podiam se mover livremente durante o voo e eram atendidos por uma equipe bem treinada. Embora a capacidade de passageiros ainda fosse relativamente pequena, se comparada ao tamanho impressionante da aeronave, ela logo se tornou o orgulho da Lufthansa e da aviação alemã. Em 1933, o D2500 foi nomeado Marechal Hindenburg, em homenagem ao presidente Hindenburg. No ano seguinte, em 1934, ambos os aviões passaram por uma nova revisão, substituindo todos os motores por motores Jumo 4S de 6 cilindros em linha, o que aumentou a potência total para 4.023 cavalos. As aeronaves também foram renomeadas. O primeiro passou a ser chamado de G-38A e o segundo de G-38E. Infelizmente, o G-38A não sobreviveu após o ano de 1936. Ele caiu durante a decolagem em um voo de manutenção em Dessau, devido a cabos mal conectados. Embora o piloto tenha sobrevivido, o dano extenso à aeronave fez com que ela fosse descontinuada. O G-38 continuou a operar em rotas comerciais para a Lufthansa até o início da Segunda Guerra Mundial. Depois foi repintado com camuflagem de guerra e usado como transporte militar. Durante a campanha militar na Grécia, o avião foi usado regularmente para transportar tropas e suprimentos de longo alcance. Porém, em 17 de maio de 1941, foi destruído por um ataque de bombardeiros britânicos.
Houve planos para uma versão militarizada do J-38 para Luftwaffe, e de fato Junker chegou a projetar uma aeronave com essa finalidade, chamado de K-51, mas nunca foi construído na Alemanha. No entanto, em 1928, o Japão já demonstrava interesse no design do J-38 e foi o primeiro país a procurar Junker para adaptar o J-38 como um bombardeiro. Junker licenciou o design para a Mitsubishi em abril de 1930 e enviou uma equipe para o Japão para apoiar o desenvolvimento. Isso resultou na criação do tipo 92, também conhecido como Ki-20. A Mitsubishi fabricou 6 unidades entre 1933 e 1935. Esses aviões eram movidos por 4 motores Jun 204, tinha velocidade máxima de 200 km por hora e podia carregar até 5.000 kg de bombas. Eram bem defendidos para bombardeiros da época, com 5 metralhadores e um canhão de 20 mm. Quando foram usados pela primeira vez, esses aviões eram os maiores bombardeiros ofensivos do Japão, mas por volta da Segunda Guerra Mundial estavam obsoletos e foram usados apenas para transportes. Infelizmente, nenhuma dessas aeronaves sobreviveu até hoje, todas sendo destruídas de alguma forma, muitas vezes por explosões. No entanto, assim como o Caproni 60, o Ki-20 foi imortalizado no filme do estúdio Ghibli, The Wind Rises. Bem, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque aqui todos os domingos nós trazemos conteúdos de curiosidades da aviação para você aí que nos assiste. Até o próximo vídeo.